Este domingo e o próximo, ou seja, os próximos, este e mais 2, eu irei pregar. E nos 2 domingos anteriores eu falei acerca de ofensas e ofendidos. Ofensas e ofendidos. Hoje e o próximo domingo eu vou falar acerca de julgamentos. Julgamentos, o que é isso de nós julgarmos e como é que nós podemos lidar com os julgamentos e com aquelas amarras que os julgamentos fazem. Ontem à noite eu estive a fazer juntamente com a Ana, um encontro de casais. No final, algumas pessoas falaram connosco, mas mesmo no fim da noite, alguém nos dizia: eu sofri muito, eu fiquei completamente aprisionada, eu não fui capaz inicialmente de alcançar vitória e ir até ao ponto onde eu desejava ir no início, porque falaram muito mal de mim. As pessoas falaram mal, as pessoas julgaram, porque ela assumiu o lugar de liderança de outra pessoa, e então a outra pessoa, porque às vezes não gostam de perder, deixam os campos minados, né? Deixam os campos minados. Quem vem de novo, às vezes, ele deixou lá uma série de fermento e uma série de gente que quer continuar o trabalho dele, não é? E então ela disse: foi muito difícil para mim, a intenção era denegrir a minha vida, mas graças a Deus eu alcancei vitória. Isto faz parte dos julgamentos, e estes julgamentos nós precisamos ultrapassá-los. Obrigado, irmã. Ultrapassá-los na nossa vida. Eu pus assim que é para vocês verem como eu estou a ficar magrinho, não é? A camisa é que tem 3 números acima. Não, estou a brincar. Então, julgamentos. Hoje falamos sobre como lidar com eles, como libertar-nos de amarras. No próximo domingo, como os julgamentos e a ansiedade andam de mãos dadas e prejuízos que causam, e acima de tudo, quem é que pode ou não fazer julgamentos? E falar um bocado de uma coisa que é muito, muito importante. Muito importante. Jamais alguém poderá julgar no sentido de corrigir, no sentido de disciplinar, no sentido de dizer está bom ou não está bom, acima do nível de responsabilidade e autoridade que essa pessoa tem. Deixem-me chamar a vossa atenção para este facto. Nós temos aqui um casal, o Zé e a Antônia. O Zé e a Sandra. Está aqui um casal. De acordo com a palavra de Deus, nesta casa, Deus colocou sobre Zé e Sandra, e aqui estou a desmistificar e tirar aquela ideia, o homem é o cabeça, ele é que manda. Não é como lá em Angola ouvimos um pregador estar a dizer que o marido deu uma chapada na mulher e ela ficou calada e foi assim que ficou bem. Tu tens de ir lá fazer uns podcasts, pá. Tens de ir lá fazer, porque ela disse, ela ficou calada, ela não disse nada, demonstrou que estava triste, passado um tempo ele pediu perdão, até à próxima chapada. Então isto é alguma coisa que é uma aberração à luz das Escrituras. Tem um papel, tem outro papel, mas eles estão colocados lado a lado, não é assim e assim, é lado a lado, osso do meu osso, carne da minha carne. Então, osso, osso, carne, carne. Então, deixa-me agora voltar aos julgamentos. Na casa deles,
eu, João Cardoso, mesmo enquanto pastor ou em qualquer papel de liderança, eu ou qualquer outra pessoa da igreja em papel de liderança, não temos nenhuma autoridade nem responsabilidade sobre a vida deles. Nada, zero. E às vezes a gente tenta se meter na vida um dos outros, é meter o nariz para onde nós não somos chamados. Isso tem a ver com julgar. Então, eu não posso julgar, eu não posso entrar, a menos que eles me peçam, ou a menos que aquilo que aconteça esteja debaixo da minha área de influência, responsabilidade e autoridade, que é dentro da igreja. Caso contrário, eu não posso, mas há muita gente que o faz. E ao falar estas coisas, eu sei que não é muito, tanto dos ofendidos, tanto das feridas, tanto dos julgamentos, eu sei que não é muitas vezes para nos pôr a dançar, mas eu creio que uma das coisas que é importante nós crescermos, e falámos disso, crescer numericamente, vermos o poder de Deus em operação, vermos milagres acontecerem, mas nós também precisamos crescer em qualidade, nós precisamos crescer no caráter, nós precisamos crescer na nossa relação com Deus e na nossa relação uns com os outros. Isto é importante, porque se dentro da igreja, e eu não estou a dizer que é, eu louvo a Deus pelo clima que foi instalado e está a ser desenvolvido, porque nós podemos ir muito mais longe. Amém? Nós podemos ir muito mais longe do que aquilo que nós já alcançamos. Mas é importante preservar este tipo de coisas de maneira que nós não sejamos impedidos, porque quando nós começamos a julgar uns aos outros, as nossas orações começam a ser impedidas e deixam de ser ouvidas. Então, isto é um caso sério. É um caso sério. Então, antes de prosseguir, eu gostava de que colocasse o slide para entendermos o que é um julgamento. Um julgamento pode variar entre o tomar uma decisão legal ou simplesmente formar uma opinião. Julgamento pode variar entre eu tomo uma decisão legal ou eu formulo formo uma opinião. E agora escutem, sempre que formamos uma opinião sobre nós próprios ou sobre alguém, nós estamos a julgar as pessoas na nossa mente. Pensem nisso. Sempre que eu formo uma opinião sobre mim mesmo ou sobre outra pessoa, eu estou a julgar essa pessoa na minha mente. E quando omitimos, e quando proferimos essa opinião, nós estamos a libertar o julgamento. Dar exemplos para vocês perceberem. Eu de repente olhei para a cara da Teresa e disse, esta fulana tem a mania que é nariz empinado. Eu já te conheço, como tu, há dezenas. E eu formo essa opinião na minha cabeça. Mas chego junto da Mary, estamos a falar, calhou, falar da Teresa, e eu digo, ela é nariz empinado, cuidado, Mary. Quando falares com ela, tem lá cuidado, porque ela às vezes tem a mania que é superior às outras pessoas, ela tem a mania que sabe tudo, etc. Então, eu formei na minha mente o julgamento e eu libertei o julgamento quando eu o falei. E isso é muito comum acontecer, mais do que aquilo que a gente deseja. E não fiquem com essas caras de santinhos, porque eu já sei que vocês não são, em não ser em Cristo Jesus.
Amém? A não ser em Cristo Jesus. Então, quando nós formulamos, quando nós emitimos a nossa opinião, nós estamos a libertar o nosso julgamento. E a maturidade dá-nos uma melhor base para nós formarmos as nossas opiniões, mas mesmo assim temos a tendência de julgar as pessoas por aquilo que nós vemos e por aquilo que nós ouvimos lá fora. Não somente por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente ouve lá fora. Porque lá fora ouve-se muitas opiniões. Lá fora ouve-se. E a tendência é nós imediatamente, porque ouvimos, nós formamos a nossa opinião, nós formamos o nosso julgamento. Vou falar outra vez com a Teresa, porque ela é minha amiga e ela sabe que eu não estou a fazer isso por nada, somos amigos mesmo. Mas se lá fora, agora vou meter a Mary ao barulho, a Mary me disser, a Teresa, é preciso ter cuidado com ela. No outro dia emprestei-lhe dinheiro e ela não me pagou. E quando eu fui falar com ela ainda riu na minha cara, a dizer, qualquer dia eu pago. Faz lembrar aquelas angolanas lá que quando pedem para levar roupa e bijuteria, não sei o quê, uma pessoa leva, vou pagar, mas paga no dia de São Nunca. Não é assim? Então, se ela disser, cuidado com ela. Ela é uma aldrabona. É uma aldrabona. Então, eu não conheço a Teresa. Eu ouvi uma opinião da Mary. Eu ouvi. Na minha cabeça eu formo um julgamento. Quando eu estou diante da Teresa, eu estou diante de uma aldrabona, de uma pessoa que não paga as contas. Porque eu ouvi, e mesmo sem ter conhecimento, eu formulei opinião aqui dentro. Então, quer eu queira, quer não, eu estou a emitir um julgamento. Amém? Então, julgamos as pessoas por aquilo que nós vemos fazer, por aquilo que às vezes ouvimos dizer e por aquilo que os nossos 5 sentidos às vezes percebem. Deixa-me dar um exemplo outra vez. Teresa, hoje estás na berlinda. Quando a Teresa faz algo, eu vou julgar as ações dela. Quando Paulo faz alguma coisa, eu posso julgar as ações deles. Mas, escutem bem, quando eu faço alguma coisa, normalmente eu digo, ok, eu fiz, mas foi com boa intenção. Os outros é sempre com má intenção. Nós é sempre com boa intenção. Nós é sempre com boa intenção. Então, eu julgo-me na minha intenção, porque as minhas ações podem até não ter sido assim muito boas, mas a intenção era boa. No fim, a minha intenção era boa. Ou às vezes até a intenção podia não ser muito boa, mas a ação até acaba por funcionar e produz alguma coisa boa, então eu vou desculpar-me a mim mesmo. Esta é a tendência do ser humano. E se eu perguntasse se é assim ou não, os honestos iriam levantar a mão. É a nossa tendência. Nós culpamos os outros, nós julgamos os outros, mas quando chega a hora de julgar a nós mesmos, nós ficamos com alguma inconstância, não é assim? Porque julgamos a nós mesmos com uma forte dose de misericórdia e julgamos os outros com muita condenação.
E agora escutem, mesmo as opiniões formadas por aquilo que os 5 sentidos percebem, não produzem julgamentos confiáveis, porque nem sempre nós conseguimos, na realidade, ver a intenção do coração. Então, nem sempre nós conseguimos ver a intenção do coração. Então, temos uma percepção, nós vemos, nós ouvimos, os nossos 5 sentidos tiveram uma percepção, mas nós não conseguimos distinguir ou, na realidade, ir até fundo e dizer esta pessoa fez isto com esta intenção. 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, diz assim: o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então há um tipo de julgamento que está baseado naquilo que é certo ou errado para nós, naquilo que é bom ou mau, e este julgamento está baseado no que percebemos nos nossos sentidos e é fruto do nosso entendimento pessoal. E na origem, está baseado na árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore do conhecimento do bem e do mal não produz vida. Repito, a árvore do conhecimento do bem e do mal não produz vida. Então, pelos sentidos, pelo que observamos, quando nós julgamos alguém e formulamos ideias, nós não estamos a produzir vida nas outras pessoas. Mas eu até estou certo. Eu olhei, esta não me engana. Este não me engana. Isto é assim, deixa lá o Zé, com aquele olhar, aqueles óculos assim, quadradinhos aqui na ponta. Esse não me engana. Então é uma percepção dos meus sentimentos e no fim eu até podia estar certo, até podia dizer, pois, o gajo é mesmo assim. E há pessoas que a gente diz, esse é assim. Faz lembrar a música da Gabriela. Eu nasci assim, eu fui sempre assim, Gabriela. Não é assim? Ou Sandra, João. Então, há este tipo de julgamento baseado naquilo que nós percebemos do certo ou do errado, do bom e do mal, e daquilo que nós percebemos com os nossos sentidos, e tem origem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas há também outro tipo de julgamento que a Bíblia fala, e este tipo de julgamento vem descrito em João 7, no versículo 24. João 7, 24 diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então eu sou chamado a não julgar pela aparência, não julgar por aquilo que eu ouço, não por aquilo que eu percebo pelos meus 5 sentidos. E diz que eu também não devo julgar pela aparência, mas só devo julgar segundo a reta justiça. E reta justiça é aquilo que concorda com o que Deus vê. Quando falamos o que é reta justiça, é algo que concorda com aquilo que Deus vê. E o Espírito de Deus, escutem bem, porque nós somos uma igreja pentecostal, nós queremos crescer no conhecimento do Espírito Santo, nos dons, nas manifestações, nos sinais, mas não podemos pôr estas coisas que são verdades fundamentais de lado, porque senão nós somos crentes frouxos. Não temos base sólida. Então,
teremos aqui gente a pregar por milagres a acontecerem. De vez em quando vão ouvir-me a mim a dizer, é esta coisa que tu também precisas pensar. É reta justiça, é quando é aquilo que concorda com o que Deus vê. E o Espírito de Deus mostra-nos o que Deus vê e o que deve ser feito. E esta é a forma como Jesus fez todos os julgamentos. E deixem-me dizer assim, este julgamento é o resultado de discernimento espiritual e não de percepção sensorial. Não é por aquilo que eu sinto, não é por aquilo que eu vejo, não é por aquilo que eu cheiro. Ainda para aí fumaça no ar. Não é baseado na percepção sensorial, está baseado no discernimento espiritual. Amém? João 5,30 diz assim, eu não posso fazer nada de mim mesmo, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. No versículo 26 do capítulo 8 diz, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, digo ao mundo. Então, Jesus foi a pessoa mais sábia que existiu. Nunca tinha havido um homem tão sábio como ele. Mas ele nunca, escutem bem, ele nunca emitiu a sua própria opinião. Ele diz que sempre falou aquilo que o seu pai lhe disse para ele falar. Isso deve dar-nos que pensar. Porque nós dizemos, queremos chegar mais perto de Jesus. Vocês não fazem essa oração? Eu faço. Senhor, ajuda-me cada vez a ser mais semelhante a Ti. Se eu quero ser mais semelhante a Ele, eu tenho de fazer como Ele fazia. Então, cada vez que eu julgo sensorialmente, eu não estou a ser semelhante a Ele, que nunca julga sensorialmente, Ele julga espiritualmente. Ele tem discernimento espiritual. Amém? Isto está muito silencioso. Então, estamos aqui neste balanço. Da mesma maneira, nós não temos o direito de libertar as nossas próprias opiniões. As nossas opiniões não produzem vida. A única coisa que produz vida é o Espírito Santo de Deus. Assim, se não estamos a falar algo através do Espírito, as nossas palavras, na melhor das hipóteses, estarão certas. Eu não estou a julgar pelo Espírito, a minha palavra até pode estar certo. Mas, escutem bem, poderia ter discernimento da situação, libertado a minha opinião e até poderia estar certo naquilo que eu emiti. E isso era o melhor que eu posso esperar. É ok, eu emiti alguma coisa, eu até estou certo, mas deixem-me dizer-vos assim, estar certo não significa que a outra pessoa está pronta a ouvir aquilo que nós temos a dizer. O coração dela pode não estar preparado para ouvir aquilo que nós dizemos. E o Espírito Santo de Deus deve transformar o coração daquela pessoa de maneira que aquilo que vai acontecer seja alguma coisa real. Porque às vezes a única coisa que nós queremos quando julgamos é estar certos. E tem razão. Tem razão, estou certo. Mas na realidade, para mim e para vocês, quando julgamos,
e não o devemos fazer, mas se acontecer, eu estou certo, não é o estar certo que produz vida. O que produz vida é o Espírito Santo de Deus. E hoje nós temos redes sociais, temos igrejas, temos muita coisa cheia de pessoas que sabem tudo, que têm palavras específicas para tudo. Aquilo que eles dizem é aquilo que deve ser praticado. Hoje até em muitas redes sociais ligado a programas de inteligência emocional, ou coaching, ou psicólogos, etc., apresentam uma ideia baseada às vezes na Bíblia, mas onde Deus não está presente, mesmo que se use versículos bíblicos. A única pessoa é a pessoa que está a ser ajudada, transforma-se em Deus. Ok, eu posso tudo, eu sou capaz de fazer tudo. Funciona durante um tempo. Mas quando vai lá ao fundo, vão reconhecer que não é tudo. No outro dia falava com alguém que tinha muitas teorias, muita coisa. Minha amiga, mesmo amiga, e falávamos e estávamos a conversar, e ela dizia, faça assim, faça assado, e não sei o quê. Depois deixei de um tempo de ouvir, eu perguntei, o que é que se passa? Estou mesmo no fundo do poço. Eu disse, mas não és tu a Deus de ti mesmo? Não és tu que podes fazer todas as coisas? No outro dia estava a ler, eu não preciso de Deus para fazer isso. E quando as pessoas entram por esse caminho, estão muito perto de levar um trambolhão. Muito perto. Então Deus jamais pode ficar ausente daquilo que nós fazemos. Então, estar certo não significa que a pessoa está pronta para ouvir. Nós só libertamos vida através do Espírito. E essa é a razão porque podemos compreender perfeitamente uma situação e estar absolutamente certos, mas ao libertarmos o nosso julgamento, não produziremos vida nessa pessoa, porque não estamos a falar segundo o Espírito Santo de Deus. E Ele não pode fluir através de nós. Escutem bem, só a unção e a presença de Deus produzem vida. Sexta-feira vamos ter a conferência. Já falámos. Amanhã, se alguém quiser, vai haver uma reunião nacional via Zoom. Depois será enviado para a Cristina para se colocar no grupo. E se alguém se quiser juntar para orar. Estava a falar com o Ted há 2 dias atrás via Zoom. E estávamos a falar isso precisamente, mais do que os programas, mais do que ter tudo bem organizado, apesar de isso ser importante. Deus também gosta da excelência. Podem dizer amém, Deus também gosta. Gosta que as coisas corram bem, Deus está intencionado nisso, mas mais do que todo o programa que a gente tem, aquilo que nós temos pedido a Deus é que seja um tempo que una a nossa família CCVA e que a unção de Deus se manifeste, o poder de Deus se manifeste, para que aquilo que humanamente nós não conseguimos fazer, Deus faça. Deus faça, e é a unção de Deus que nós mais precisamos. E a unção de Deus manifesta-se das mais diferentes formas. Então, Deus não olha para o exterior, Deus olha para o coração. E Ele é capaz de entender todas as intenções que levam a determinadas ações. Ele é capaz de fazer. E o Espírito Santo pode ajudar-nos muito neste sentido. Então, a reta justiça envolve 3 coisas: discernimento do Espírito Santo, um tempo determinado pelo Espírito Santo
e a unção do Espírito Santo. São as três coisas que a reta justiça envolve. A palavra grega para julgamento é a palavra krino. Eu não vou falar de grego aqui. Esta palavra nunca transmitiu a ideia de que nós podíamos emitir a nossa própria opinião. Quando Moisés criou os juízes no Velho Testamento, os juízes deviam julgar mediante a leitura daquilo que a lei dizia sobre a situação, ou seja, era a palavra falada que iria julgar cada situação. Neste tempo, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra. Amém? Então, não é a minha opinião, não é o meu olhar. E deixem-me dizer assim, irmãos, vocês até podem dizer, por que o pastor João está a falar disso? É mesmo para nós crescermos em maturidade. Porque tenho a certeza, e ao dizer isso, tenho a certeza, eu quando uso a palavra nunca, sempre, e tenho a certeza, não me chamo Cavaco Silva, que não se enganava. Mas estou a fazer uma afirmação de segurança naquilo que eu vou dizer, ou daquilo que eu nunca vou fazer, ou daquilo que eu sempre fiz, etc. Portanto, são palavras que eu não gosto muito de ouvir nem de proferir. Mas vou dizer assim, tenho a certeza que não há ninguém que esteja sentado nesta sala que nunca tenha julgado pela sua parte sensorial. E que não se sente na igreja e que não julga o A, o B, X, Y, Z pela sua parte sensorial, por aquilo que vê, por aquilo que ouve, por aquilo que é dito. E não o faz pelo discernimento espiritual. Então, nós não temos de libertar a opinião, temos de libertar o julgamento através do Espírito, e nunca através do conhecimento do bem e do mal. Os homens não entendem a justiça, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Se o nosso discernimento é através do Espírito, o nosso julgamento será feito com entendimento, não através da aparência. Por quê? Perguntam vocês, porque estamos a ouvir o Espírito de Deus que julga o coração. Ele é capaz de ver o quadro inteiro e o julgamento adequado, aplicado de forma certa, providencia disciplina reta, correção reta, vivência reta. E é isso que vocês querem e é isso que eu quero. Amém? Somos pentecostais? Então, é importante julgar com a compreensão espiritual. Mateus 7, versículo 1 e 2, Mateus 7, versículo 1 e 2 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que se tiverdes medido, hão de vos medir. 1 Coríntios 5,12. Que me importa de julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Então, aqui nós temos duas partes críticas para cada julgamento. Em primeiro lugar, o slide a seguir. Em primeiro lugar, tem a nossa área de autoridade e, em segundo lugar, o critério pelo qual nós julgamos. Então, devemos compreender que há um equilíbrio para nós não julgarmos. Tem a ver com a maneira como o julgamento é feito e também com a área onde nós estamos a libertar o julgamento. E é que óbvio que o apóstolo Paulo
estava à espera que os anciãos de Corinto pronunciassem julgamento dentro da sua área de responsabilidade. E precisamos todos entender que existe uma área de autoridade em que as pessoas são responsáveis por disciplinar ou libertar julgamento sobre as outras pessoas, porque é uma autoridade legítima, porque é uma autoridade que é conferida por Deus. Quando nós temos filhos, quem é responsável pelo julgamento? Trazer a disciplina. Quem é? É a igreja. A igreja é que é responsável. Eu levo os meus filhos. É a escola. Deixa lá isso com a escola e tu vais ver o que é. Não batas o pé, não treines o teu filho em casa, não o corrijas em casa. Não lhe des uma coisa para sacudir o pó no rabiosque, algo que foi feito por Deus para a gente sacudir de vez em quando nos filhos, não é dar pauladas. Correção, palavras, olhar, correção certa. E Deus sempre nos corrige, em primeiro lugar, pelo seu olhar. O olhar de Deus tem a ver com a palavra de Deus. Então, nós corrigimos os nossos filhos através da palavra. Agora, não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade da escola, muito menos responsabilidade do governo, é responsabilidade dos pais educar, corrigir os seus filhos. Então, não sacudas isso do capote. No outro dia, Ana mostrou-me alguém muito conhecido, uma influencer das redes do Instagram, que dizia que ela não, de vez em quando dizia ao filho que ela tinha de sair, ela tinha de ficar ausente. Quando ela ficava ausente, ajuda-me. É guarda partilhada, portanto ela só está com o miúdo uma semana e mesmo na semana em que está, deixa sozinha e vai sair. Guarda partilhada, na semana em que ela está com o filho, ela vai embora, deixa o filho e diz ao filho que ela está ali para ajudá-lo a crescer e que ela precisa do espaço dela para o poder ajudar. Xixi, cocó, devia levar uma espada, mas não é para bater nas mulheres. E essa ideia que nós não temos nada, sou livre, tenho tanta liberdade, não é algo correto, não é algo que a palavra de Deus aponta. Então, é dentro da nossa área de responsabilidade que nós podemos corrigir. Na igreja, a autoridade espiritual responsável por corrigir. Mas alguém da igreja em autoridade espiritual aqui dentro não tem de andar a meter-se na vida das outras pessoas para tentar corrigir aquilo que os outros estão a fazer. E há muita gente que tem a mania de criar uma codependência da liderança em nome do discipulado, em nome da... eu sou o líder espiritual, eu sou o pai espiritual dele. Ele é o meu apóstolo, ele é o meu profeta. E só fazem tudo aquilo que o pai espiritual ou o profeta diz que é para eles fazerem. E está errado. Dentro da igreja, só há uma área, escutem bem. Eu tenho de acelerar, só há uma área onde eu posso entrar na vida de alguém, mesmo que não tenha autoridade. Só há uma área. É, por exemplo, o Paulo e a Teresa têm alguma dificuldade, então eles procuram-me e dizem: nós temos dificuldade, nós gostaríamos que tu nos ajudasses. Então eles abrem a porta da casa deles para eu entrar
eu sento-me lá dentro, eles dão-me uma autoridade de honra, nós damos a nossa casa, a nossa família, para nós sermos corrigidos. Caso contrário, não temos de meter o bedelho na vida dos outros. Já há para aí tanta gente a meter um bedelho na vida das outras pessoas. Então, Paulo o que é que diz? Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Mas se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, se aceitarmos a responsabilidade de julgarmos os nossos próprios comportamentos, aceitar a responsabilidade de julgar as nossas motivações, nós não precisaríamos ser julgados pelas outras pessoas ou corrigidos. Então, se temos o direito de nos julgar a nós mesmos e temos liberdade de libertar julgamento, correção, juízo dentro daquela área que é a nossa responsabilidade. Agora, não sou nem o pastor, não é o evangelista, não é o profeta, não é o apóstolo, não é o irmão porque é líder, não é o líder do discipulado, o líder do grupo familiar que tem autoridade para estar sem liberdade para isso, sem autoridade para isso, e estar constantemente a fazer julgamentos sobre isso. Até, e agora vou dizer uma coisa muito forte. Apertem o cinto. Se não tem, é como eu também não trouxe, mas as calças não me caem. Ok? Estão apertadas. Aquilo que eu vou dizer é forte. Mesmo que na igreja eu receba uma palavra para dar à Teresa, recebi uma palavra do Senhor, ok? Recebi. E hoje há muita gente, porque o pentecostalismo dá-nos para a gente fazer tudo. Assim diz o Senhor para ti, tu, Nazaré, da próxima vez não cortas o cabelo, tu não podes comprar estes óculos, o Senhor está a dizer que te vai abençoar, o Senhor está a dizer que tu vais para ali, o Senhor está a dizer isto, o Senhor está a dizer aquilo, o Senhor está a dizer aquilo outro. E às vezes a gente faz isso com muita frequência, com o desejo. Eu acho, outra vez, deixe-me dizer, a intenção é boa, a gente quer fluir. Mas eu não tenho autoridade para, em nome do Senhor, estar a dizer coisas à Teresa sem lhe perguntar primeiro se ela me dá a oportunidade de eu poder partilhar e depois dizer, vê lá se isto faz algum sentido para ti. Porque a decisão é dela. Não é só porque o outro diz, assim diz o Senhor, vai, faz, acontece, e não sei o quê, tu sais, vais, fazes e acontece. Tu perguntas no fim, ou dizes no fim, faz sentido para ti? Quando ministram a minha vida, fazem assim. Quando eu ministro a vida de outras pessoas, eu faço assim. E às vezes, e muitas vezes eu não digo, assim diz o Senhor. Muitas vezes eu digo assim, Teresa, eu julgo que aquilo que o Espírito Santo me está a dar uma palavra, permites que eu dê assim, então creio que o Espírito Santo está a dizer isto, porque quando eu digo assim, diz o Senhor, eu estou a tornar aquilo que eu estou a dizer infalível. E nem sempre é infalível. Nem sempre é infalível. E nós podemos correr muitos perigos quando damos essas palavras com sentido de infalível. Depois não acontecem. A culpa é dele, é porque ele tinha pecado.
porque ele não ouviu. Porque ele não cumpriu. E ninguém vai dizer, foi porque eu errei. Eu não podia dizer foi o nome de Deus. Foi o meu sentido, foi a minha impressão, foi o meu julgamento. Foi aquilo que eu ouvi. Porque às vezes a gente ouve e temos de ir arranjar uma solução. Nós temos de arranjar uma solução. Mas Deus quer usar-nos nos dons, Deus quer dar-nos palavras de conhecimento, discernimento de espíritos, palavras proféticas. Deus quer dar-nos isso tudo. Mas vamos fazê-lo. A palavra diz, façamos tudo isso com ordem. Respeita a autoridade, a responsabilidade e a autoridade que tu tens. Se o Emmanuel traz uma palavra, eu lembro-me que antes dele casar, nós nos encontramos numa pastelaria em frente ao Vasco da Gama. Quando nós terminamos, nós oramos, nós comemos ali uma coisa qualquer, já não me lembro o que foi, bebemos ali um copo, tivemos muito tempo a conversar. No fim ele pôs a mão sobre mim e ele disse, pastor, dá-me licença que eu oro por si. Pastor, dá-me licença que eu ministre a sua vida. Eu disse, sim, dou-te liberdade para tu fazeres, porque nós não podemos entrar constantemente aí na vida de toda a gente a pensar que nós somos Deus e que nós somos a pessoa. Às vezes, agonia. Então, há esta parte que nos é dada. Então, usar o discernimento fora da nossa área de responsabilidade. Então, esta é a única forma, é quando alguém nos abre a porta, nos dá a honra para nós podermos entrar e poder ministrar. E depois eu termino deixando um versículo que servirá de mote para domingo. Filho meu, Hebreus 12, 5 a 8, filho meu, não despreze a correção do Senhor, porque o Senhor corrige a quem ama. Deus vos trata como filhos, mas se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos. Então, enquanto filhos, aceitemos a disciplina, aceitemos a correção, aceitemos a exortação que o Senhor nos dá. Vamos humildemente assumir o nosso papel, o nosso lugar. Vamos humildemente. Sei que há gente que é profeta. Deixem-me pôr assim e concluo a seguir. Graças a Deus que este relógio marca 12 e 18, aquele marca 1 e 20, 22 ou 18 também. E este é que está bem, este é que está bem. Eu estou farto de olhar para o meu relógio, já é o meio 25. O que é que você... É bom pregar num dia de mudança da hora, não ao contrário, mas quando muda aqui. Mas, deixem-me terminar de dizer isso. Vocês não se deixem influenciar por aquilo que hoje nós vemos. São os profetas que surgem aí quando a gente vai na rua e dá um pontapé, surge um profeta, surge um apóstolo, eu sou o pai, eu sou o líder, este é meu filho. A internet está cheia dessas tretas e cada vez eu tiro mais, vai mais um, vai mais outro, porque eu não tenho de me estar a sujeitar a esse tipo de coisas. Mas é nós olharmos, porque quando nós temos ensino, está mesmo no fim, quando nós temos ensino, nós devemos prestar atenção ao ensino que a gente tem e àquilo que a gente acredita. Esta igreja tem uma escola bíblica que tem ensino, tem 14 cursos. Eu não vou envergonhar ninguém, nem líderes, nada. Mas deixe só a pergunta, quantos cursos é que vocês já fizeram? Dos 14 cursos do TED, quanto é que já fizeram? Quantos? Se nós não começarmos pela aliança agora, não conseguimos perder muita coisa. Nós não podemos fazer aqui um seminário e falar acerca daquilo que
nós chamamos de escatologia, ensino, e depois, no domingo a seguir, a gente dá um púlpito a alguém que vem dizer que Jesus está aí às portas, qualquer dia vem daí aos trambolhões, é melhor a gente estar a dormir na mesma cama, e senão Jesus leva um, deixa ficar outro, porque se a gente não... É coisa de caneco. Nós precisamos criar base. Nós queremos ver ministério profético. O TED tem ministério apostólico e profeta. Ouçam como ele profetiza. Ouçam como ele profetiza. Ele não dá direção a ninguém. Nada. Não há uma única pessoa a quem ele dê direção. E eu sou amigo do TED desde 1994. Nunca o ouvi dar direção a ninguém. Na igreja dele, quando ele era o pastor, lá no estado perto de Vancouver, no estado de Washington, na cidade de Bellingham, o TED, quando alguém vinha dar uma palavra, e muitas vezes havia tempo de ministração, e se alguém chegava para dar uma palavra, ele tinha um gravador daqueles de cassete, e depois foi o CD, a pessoa profetizava e ele punha a gravar. Uau! Faz-nos assumir responsabilidade pelas palavras que nós vamos proferir. E deixa-nos ser bestas. Para nós dizermos qualquer coisa que vem à nossa cabeça. O pastor está a limitar o Espírito de Deus. Não. Nós queremos mais, mas queremos fazer bem. Nós queremos fazer bem. Nós queremos fazer como deve de ser. Mas se sair alguma coisa às vezes que não é tão bem, porque algumas pessoas dizem, mas você gosta de fazer isso com a perfeição, a língua, os dons, as palavras, e eu sempre disse, porque algumas pessoas às vezes têm palavras, e não estou aqui para amedrontar ninguém, alguém tem uma palavra profética, que é diferente de ser profeta. O simples dom da profecia não faz dessa pessoa profeta. Ok? Então, alguém tem uma palavra de Deus. Eu fico com medo. Ainda para mais, hoje está cá o pastor João e ele diz aquelas coisas. Não, liberta. Liberta a palavra. Porque essa palavra de profecia serve para 3 coisas. Não para dirigir. Exortar, consolar e edificar. Então, o simples dom da profecia serve para essas 3 coisas. Exortar. Exortar é o quê? Cuidado. Presta atenção. Eu lembro-me, irmãs queridas, no passado, algumas delas a gente conhece, que quando oravam, dobravam os joelhos, começavam a abanar. E diz assim, diz o Senhor, há pecado na minha igreja. Isso é tudo exortar, consolar, edificar. É tudo, menos isso. E a gente admitia, até que um dia, uma irmã, quando assumiu o pastorado, e eu lembro que a irmã Rosário teve uma atitude que eu nunca mais esqueço. Eu estava em cima do púlpito e havia uma irmã querida, estava embaixo, e nós estávamos no tempo de louvor, e de repente ela começa... E olhava para mim, porque nós estávamos a cantar, olhava para mim, para ver o que é que eu fazia, e eu continuava a calar. E quando eu parei o coro, ela levantou a voz e disse, tu. E eu comecei a cantar outra vez, até que a irmã Rosário, com o grupo de intercessores, ficou todo de pé, começaram todos a interceder, juntaram-se, nós começámos a celebrar a Deus e aquela irmã ficou um pouco zangada.
no final do culto, e naquela altura eu andava a ensinar sobre os dons do Espírito Santo às terças-feiras à noite. Os dons, as manifestações, dons de ministério, etc. E aquela irmã, quando eu, no final do culto, vou passar no corredor, ela ficou perto da coluna, lá na igreja de Moscavide, parada. Eu batizava aquela irmã, é só coisa porque vocês não sabem, nem conhecem, ninguém conhece. Aquele era um nome que eu lhe dava, a espanhola. Porque era tudo em espanhol. Era espanhol. Então, ela ficou à espera junto à coluna. Quando eu vou passar, deitou-me a mão, puxou para ela e disse-me: olhe que aquilo que eu estava a fazer era verdadeiro. Era o Espírito do Senhor. E eu disse: irmã, terça-feira, era um domingo de manhã, terça-feira, esteja aqui, a gente vai continuar a estudar, vamos aprender mais, como é que as coisas funcionam. E ela disse: não, mas aquilo era verdadeiro. E eu disse: venha lá, não tem problema, venha. E ela virou-se para mim e disse-me uma coisa que já muitas vezes pessoas nos meus 40 e tal anos de ministério tentaram fazer: comprar-me. Olhou para mim e disse: tenho aqui uma coisa para lhe dar, já não lhe dou. Tenho aqui uma coisa para lhe dar, já não lhe dou. E eu virei-me para ela e disse: irmã, ouça o que eu lhe vou dizer agora. Não é na terça-feira que a gente vai falar, quando vem para aqui, não é terça-feira que eu lhe estou a dizer venha para aprender, é agora mesmo que eu lhe digo vá para o meu gabinete. E ela foi para o meu gabinete. E quando chegou lá, começou a dizer: mas era de Deus. Eu disse: aquilo não era nada, não há língua nenhuma. Tu. E se você ia dar interpretação, era tu. E ela virou-se e disse: nunca mais cá venho. E eu disse: a irmã não é capaz de receber disciplina e ensinamento da palavra. Eu não estou a falar de mim mesmo, estou a falar da palavra. Então, eu levantei-me, abri a porta, disse: entrou aqui para o meu gabinete, sai por aqui, vai para ali, e ouça aquilo que eu vou dizer. Nunca fica à espera que eu vá atrás de si para lhe pegar ao colo, para trazer de volta à igreja. Isso chama-se autoridade. Bonzinho, feliz, abraços, beijinhos, etc. Mas há alturas que a gente tem de... E ela foi embora, foi para fora, disse muita coisa. E às vezes vinha uma outra irmã, ela diz assim, eu disse: não quer saber, não digam nada do que é que ela diz. Um dia eu estava no culto de ceia, passado 2 anos e meio ou 3, eu vejo que aquela irmã, nosso culto foi aberto. Não era só para os membros batizados. Ela entrou, ficou à frente. Quando a gente estava a louvar, ela chamou-me, veio, eu fui ter com ela abraçou-se a mim, começou a chorar, e eu disse: eu venho aqui pedir-lhe perdão, porque eu estava errada. Eu fiz muito mal, eu falei muito mal de si, eu falei muito mal da igreja. Eu venho aqui pedir perdão, porque eu vou-me embora viver, e agora não digo para onde ela foi, porque alguns poderiam saber. Eu vou viver para tal sítio assim, e eu quero a sua bênção. E eu abençoei a vida daquela irmã. Ela foi para aquela terra, 1 ano depois, ela partiu para o Senhor. Tem ligação? Não sei. A única coisa que eu sei dizer é, ela conseguiu corrigir a tempo uma coisa que fez. Nós não estamos aqui para dizer não temos. Se houver alguma coisa errada quando o uso do dom é feito, enquanto pastores e líderes, estamos aqui para vos corrigir e ensinar a fazer bem.
Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, e termino, é a terceira vez que eu vou terminar, a gente fazia à volta da cama, no dia 2 de junho de 1974, eu fui batizado com o Espírito Santo de manhã. Eu pensava que aquilo nunca poderia acontecer comigo, 16 anos, já tinha sido batizado com 14, mas andava um pé dentro, um pé fora, a pressão do grupo, aquelas coisas, e muita coisa também era tradição. E eu pensava, isto nunca pode, o Espírito Santo batizar alguém como eu, nunca pode. Mas foi precisamente naquela manhã, esteve lá o pastor João Hipólito, eu fui batizado com o Espírito Santo, falei novas línguas. À noite eu preguei pela primeira vez. Eu pensava, isto não é possível. E quando fui para casa, há um afilhado meu chamado Júlio. Sempre que eu estava frente a frente com o Júlio, da Assembleia de Deus da GAMEC, nós não conseguíamos falar português, só falávamos línguas, a gente ria, se abraçava e entendíamos. Em casa, eu punha-me de joelhos e a minha mãe ajudou-me muito. Porque eu punha de joelhos e desmanchava a cama toda. Porque começava a falar línguas. Eu desmanchava o lençol, eu tremia, eu fazia tudo, porque o fogo era tanto. Eu pensava, tem de ser assim. Essa coisa de ficar caladinho tem de ser assim. E a minha mãe agarrou-me e disse, filho, nós podemos falar línguas sem desmanchar a cama. Nós podemos falar línguas sem fazer essa coisa. Nós podemos falar baixinho. E durante alguns dias ela me ensinou até que eu aprendi a ter controle. Então, alguém em autoridade. A minha mãe tinha autoridade sobre mim. Estávamos em casa, ela corrigiu-me. Ela ensinou-me como se fazia. Então, nós precisamos fazer isso. Vocês, pais, não fiquem à espera que os filhos sejam batizados na super igreja. Façam isso em casa, nos vossos cultos. Ensinem, treinem-nos. Falem dos dons em casa. Falem das manifestações. Falem que Deus cura, que Deus liberta. Sebastião, quando esteve aqui agora, eu chorei. Numa das vezes que eu o abracei, fiz oração ao ouvido dele, eu disse, Sebastião, Deus vai te usar muito, tu és um homem de Deus, a graça e a sabedoria estão por dentro de ti, o Espírito Santo está dentro de ti, Ele te dá sonhos, Ele te dá visões, Ele utiliza a tua boca para tu abençoares o teu lar também. E o Sebastião olhou para mim e disse, tio, avô, eu tenho um propósito. Eu sei que Deus me chamou. E eu sei o que é que eu devo fazer. Com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com a Fátima, eu sei. Foi outra vez aquela história dos sonhos, porque quando ele sonha, não é, ele fica sem perceber, diz que anda durante o dia a tentar perceber o que é que o Senhor queria falar com ele, e como ele às vezes não percebe, quando ele se deita, ele disse-me, avô, achas que eu faço mal quando eu me deito no dia a seguir para pedir ao Senhor para acabar o sonho que eu não percebi? Eu disse, não, o que é que o Senhor faz? Oh, avô, ele normalmente termina o sonho todo na noite a seguir, e eu fico a perceber. E Deus tem usado como palavras, tanto para Anocas. O pai tem um medo horrível. Quando ele vai falar, diz, não, fica calado. Mas muitas vezes ele vai ter, e ele disse-me, quando a minha mãe esteve doente, porque a Anocas esteve mal, nós oramos aqui por ela, esteve bastante mal mesmo.
eu disse, o que é que tu fizeste? Eu orei por ela, mas também fui ter com o pastor da igreja. Eu disse, foste ter com o pastor da igreja? Sim. A Fátima queria levar-nos embora, mas eu disse, eu não saio da igreja enquanto não falar com o pastor. E ficámos até o fim. Eu disse, o que é que tu falaste com o pastor? Pedi para ele orar por mim, para quando eu chegasse em casa, pudesse orar pela minha mãe, porque ele é uma autoridade espiritual. O puto tem 11 anos. Então, há uma nova geração, Caneco. Há uma nova geração. E a gente pensa que não, mas há uma nova geração sedenta, faminta de Deus. E nós, pais, temos essa responsabilidade. Vamos ficar de pé, se faz favor. Obrigado pela vossa paciência. Obrigado por me escutarem. Obrigado. No próximo domingo, vamos concluir. Celebração sexta-feira. Não saiam já. É 1 minuto e oramos. Eu até vou pedir a alguém para orar, para a minha não ser comprida. Mas, próximo domingo, vamos concluir a autoridade, a ansiedade, como é que depressão e julgamentos muitas vezes andam juntos, de mãos dadas. Como é que nós podemos trabalhar essas áreas na nossa vida? E não esqueçam, não é só julgar os outros, é julgarmos a nós mesmos. E às vezes a gente julga-se a nós mesmos por causa da ideia que temos de nós mesmos. Deixem-me só dizer, eu tenho um sonho. Alguns deles tenho partilhado com a Ana, alguns todos têm partilhado. E há coisas que estão no nosso coração fazer. Ontem, ao estar num entroncamento, alguém me disse, vai acontecer isto no tal dia, assim, assim. Uma pessoa está a organizar e eu virei-me para ela e disse, pronto, estás a ver? Não vou fazer, não. Já alguém vai fazer antes, eu agora já não vou conseguir fazer isso. E ela disse, por que é que não consegues? Aquilo que é teu não é de mais ninguém. Ele corrigiu-me na hora. Lá estás tu a pensar que não vais fazer, que tu não podes fazer só porque outros vão fazer. Eu nem sei se aquilo que os outros vão fazer é igual àquilo que eu sinto, mas imediatamente a gente julga-se a si mesmo, põe na nossa mente e verbaliza o julgamento que às vezes é nosso também. Então precisamos mudar neste sentido.